Você está prestes a ouvir algo que vai abalar completamente a forma como você entende a infidelidade. E é bom avisar desde o início. O que vem a seguir é incômodo, porque questiona tudo o que durante anos lhes foi repetido sobre relacionamentos, igualdade e a ideia de que homens e mulheres traem da mesma maneira. Essa crença, tão difundida, não resiste a uma análise profunda. Pense por um momento. Porque quando um homem trai, ele é condenado sem nuances, enquanto quando uma mulher o faz, a sociedade corre para buscar desculpas. Que se ele a negligenciou, que se não soube ouvi-la, que se a empurrou a fazê-lo. O mesmo ato, dois julgamentos completamente distintos. Esse duplo padrão não existe por acaso, nem por simples hipocrisia social. Existe porque, embora muitos não queiram admitir, a infidelidade feminina é percebida instintivamente como algo distinto, mais definitivo, mais destrutivo para a própria essência de um relacionamento. Vamos entrar em um terreno que mistura biologia, psicologia e evolução. Não para julgar moralmente, mas para entender uma realidade que costuma ser ignorada. E uma vez que você a entender, é muito provável que nunca mais olhe para os relacionamentos da mesma maneira. Para entender por que a infidelidade não é vivida nem processada da mesma forma em homens e mulheres, é preciso deixar de lado os discursos ideológicos e olhar de frente para a biologia. Não se trata de justificar condutas nem de apontar culpados, mas de compreender como funciona o cérebro humano quando o desejo entra em jogo. E aqui aparece a primeira grande diferença. Quando um homem trai, na maioria dos casos, a traição é puramente física. Pode soar provocador dizer isso, mas é uma realidade incômoda. O cérebro masculino é projetado para separar o sexo do vínculo emocional. Um homem pode manter uma relação sexual sem que isso altere seu apego principal. Depois do encontro, pode voltar para casa e continuar emocionalmente conectado com sua parceira, com seus planos, com sua família. Não significa que seja correto nem moral, mas explica por que muitos homens que traem sentem culpa real e desejam reparar o dano. Sua implicação emocional com o relacionamento principal não desapareceu. No caso da mulher, o processo é radicalmente distinto. Quando uma mulher mantém relações sexuais, seu cérebro libera uma grande quantidade de oxitocina, o hormônio do vínculo. Não é uma escolha consciente nem uma questão cultural. É bioquímica pura. Essa descarga hormonal cria um laço emocional automático com a pessoa com quem ela se deita. Mesmo quando ela repete para si mesma que foi só sexo, seu organismo responde de outra maneira. De uma perspectiva evolutiva, isso faz sentido. Durante milhões de anos, o sexo para a mulher implicava a possibilidade de uma gravidez. E a gravidez exigia proteção, recursos e estabilidade. Por isso, o cérebro feminino evoluiu para associar o ato sexual ao apego, à construção de um vínculo duradouro. Os contraceptivos modernos não apagaram esse programa antigo. A mente racional pode saber que não há consequências, mas o subconsciente continua agindo como se houvesse. Essa resposta hormonal é tão intensa que pode gerar uma espécie de dependência emocional. Cada novo relacionamento provoca uma nova descarga, uma sensação de conexão profunda que pode se tornar viciante. Algumas mulheres que traem repetidamente não buscam apenas o prazer, mas essa sensação química de união e novidade. Mas com o tempo, o efeito diminui e elas precisam de mais intensidade, mais drama, mais estímulos para sentir o mesmo. Enquanto isso, algo acontece em paralelo. O vínculo com o parceiro original começa a deteriorar-se rapidamente. Não de forma lenta nem gradual, mas quase como se um interruptor fosse desligado. A biologia não está criando um vazio, está deslocando o apego de uma pessoa para outra. Esse processo não ocorre de forma consciente. A mulher não acorda um dia decidindo parar de amar seu parceiro anterior. O que acontece é muito mais inquietante. Seu cérebro começa a se reprogramar.
O apego que antes estava dirigido ao seu companheiro enfraquece, enquanto o novo vínculo se fortalece rapidamente. É um mecanismo conhecido como troca de parceiro, uma adaptação biológica que durante milhares de anos permitiu às mulheres garantir proteção e recursos quando as circunstâncias mudavam. De fora, o efeito parece brutal. Um dia ainda há afeto, tolerância e cumplicidade. No dia seguinte, tudo começa a incomodar. Gestos que antes eram irrelevantes se tornam irritantes. Palavras que antes provocavam riso, agora geram rejeição. Não é uma decisão racional, é uma resposta interna. O cérebro está fechando uma porta, enquanto abre outra. Até o corpo participa dessa mudança. Os hormônios se alteram, os ciclos podem ser modificados e os padrões de atração física começam a se orientar para outro tipo de homem. É como se todo o sistema estivesse se preparando para uma nova etapa, deixando a anterior para trás sem olhar para trás. Do ponto de vista emocional, isso explica por que muitos relacionamentos não se rompem lentamente, mas colapsam de repente. O vínculo não se enfraquece aos poucos, ele é substituído. E quando essa substituição se completa, o que resta é uma sensação de distância fria, difícil de reverter, mesmo que ambas as partes tentem salvar o relacionamento. Houve um episódio concreto que tornou essa realidade visível de uma forma quase dolorosa. Um homem bem-sucedido, empreendedor, havia construído sua empresa do zero. Estava há 2 décadas com sua parceira, tinham filhos, estabilidade econômica e uma vida que de fora parecia sólida. Nada fazia prever uma ruptura. Até que ela decidiu entrar para um clube de leitura. Algo aparentemente inocente, cotidiano, até positivo. Um grupo de pessoas adultas comentando livros, compartilhando ideias, conversando com uma taça de vinho depois de um longo dia. Nesse grupo apareceu um homem novo, um professor de literatura recém-divorciado, com uma vida modesta, poucos recursos e problemas pessoais evidentes. Não era mais atraente, não tinha mais sucesso, nem oferecia maior segurança. Por qualquer parâmetro racional, representava um retrocesso. No entanto, algo começou a se ativar. As conversas profundas, a troca emocional, a sensação de ser compreendida em um plano distinto. Tudo isso foi interpretado por seu cérebro como uma forma de cortejo. Durante meses, nada físico aconteceu. Mas quando finalmente aconteceu, o relacionamento já estava morto. O vínculo emocional com o marido havia se corroído em silêncio. A oxitocina havia feito seu trabalho muito antes do primeiro contato. Em sua mente, os 20 anos de casamento começaram a ser reescritos como uma história vazia, sem estímulo intelectual nem conexão real. Não foi uma decisão consciente, foi uma reinterpretação automática do passado. Quando ela anunciou que estava partindo, ninguém entendeu. Havia renunciado à estabilidade, conforto e futuro por alguém objetivamente pior situado. Mas para ela, não era. Era novo. Representava uma sensação distinta, uma ativação química que seu corpo confundiu com algo essencial. O dano não foi apenas material, foi psicológico. Porque enquanto um tentava compreender o que havia falhado, o outro já havia mudado de história, de emoções e de lealdades. Esse tipo de situação não são exceções. São exemplos claros de como o apego pode se deslocar sem que a pessoa esteja plenamente consciente do momento exato em que tudo se rompeu. Depois que a infidelidade vem à tona, as reações costumam ser muito distintas dependendo de quem traiu. Quando é o homem quem trai e é descoberto, o habitual é que apareça um arrependimento genuíno. Não apenas o medo de perder o relacionamento, mas uma culpa real pelo dano causado. Muitos tentam cortar o contato com a terceira pessoa, pedem perdão e buscam reconstruir o que quebraram. Isso ocorre porque, na maioria dos casos, a traição não alterou seu vínculo emocional principal. O apego continuava lá. Com a mulher, o cenário costuma ser outro. Pode haver lágrimas, desculpas e até promessas, mas emocionalmente, o processo já se fechou. O laço se deslocou.
o companheiro anterior deixa de ser uma figura desejável e passa a se converter em alguém distante, às vezes até incômodo. Pode ficar pelos filhos, pela segurança econômica ou pela pressão social, mas sua implicação afetiva já não está presente. O relacionamento continua apenas na aparência. Aqui surge um paradoxo cruel. O homem que trai geralmente quer salvar o relacionamento. A mulher traída também geralmente quer tentar, mas quando a mulher é quem trai, raramente existe um desejo real de reconstrução. O vínculo já foi substituído. O relacionamento se torna algo parecido com um corpo sem vida que ainda não foi enterrado. Mantém-se as rotinas enquanto se prepara a saída. Os números refletem essa diferença. Quando o homem tem um caso extraconjugal, cerca de 1/3 dos relacionamentos terminam em divórcio. Quando é a mulher quem trai, essa porcentagem dispara para quase o dobro. Não porque o ato seja pior moralmente, mas porque seu significado é distinto. Em muitos casos, não se trata apenas de sexo, mas de uma avaliação silenciosa da substituição. A infidelidade funciona como um teste para decidir se existe uma alternativa melhor. Por isso, quando a traição é descoberta, o desfecho já costuma estar decidido. Enquanto um tenta compreender o que ocorreu e como repará-lo, o outro já tomou distância emocional. Não é uma ferida que cicatriza com o tempo. É uma amputação. E embora se tente seguir em frente, o relacionamento raramente volta a ser o mesmo. Porque o ponto de não retorno já foi cruzado muito antes de alguém pronunciar a palavra infidelidade. Além do dano íntimo que a infidelidade provoca, existe outra camada que raramente é mencionada: a reação social e legal diante do mesmo comportamento. Em teoria, trair deveria ter consequências similares para ambos. Na prática, não ocorre assim. Quando um homem trai, geralmente é apontado como o culpado absoluto. Assume-se que falhou, que foi irresponsável e que deve pagar o preço. Quando é uma mulher quem trai, a narrativa muda. A conversa se desloca rapidamente para as causas, as carências do relacionamento e os erros do companheiro. Esse duplo padrão não se limita à opinião pública. Também se reflete nos sistemas legais. Em muitos casos, um homem pode perder uma parte significativa de seu patrimônio após uma infidelidade, enquanto uma mulher que rompeu o vínculo emocional e familiar pode sair economicamente protegida. O ato é o mesmo, mas as consequências não são. A lei trata ambos os casos como equivalentes, ignorando que o impacto emocional e relacional costuma ser muito distinto. Essa assimetria cria uma sensação profunda de injustiça. Não só se perde a parceria, mas também a reputação, a estabilidade financeira e, ocasionalmente, o contato cotidiano com os filhos. Tudo isso enquanto a narrativa dominante apresenta a traição feminina como uma resposta compreensível a um suposto abandono prévio. O resultado é uma narrativa que reforça a ideia de que a responsabilidade sempre recai sobre o mesmo lado. Essa falta de reconhecimento das diferenças reais não protege ninguém. Ao contrário, confunde, gera ressentimento e deixa muitas pessoas sem ferramentas para compreender o que lhes aconteceu. Quando a biologia e a psicologia são ignoradas em nome de uma igualdade simplificada, as consequências não desaparecem. Apenas se tornam mais dolorosas e difíceis de assumir. Antes que ocorra qualquer contato físico, geralmente existe uma etapa prévia que passa despercebida para quem confia no relacionamento. Não é um momento impulsivo nem um erro isolado. É um processo lento, quase estratégico, no qual a distância emocional começa a crescer sem que ninguém a nomeie. A mulher começa a se retirar pouco a pouco. Menos conversas profundas, mais críticas, mais discussões aparentemente sem importância. Cada pequeno conflito serve para construir uma justificativa interna. Durante esta fase, a narrativa do relacionamento começa a mudar. Os defeitos do companheiro são amplificados, os gestos positivos são minimizados e as memórias compartilhadas perdem valor.
Não é uma mentira consciente. É uma reordenação emocional que permite avançar sem culpa. Em paralelo, aparecem sinais externos. Um interesse repentino em melhorar a aparência, novos hábitos, atividades que antes não existiam. Não são mudanças aleatórias, são preparativos. A intimidade esfria, mas nem sempre de forma evidente. Às vezes, se mantém o suficiente para conservar a estabilidade, enquanto a mente já está em outro lugar. Esta é a razão pela qual muitos homens se sentem surpresos quando descobrem a infidelidade. Acreditavam que atravessavam uma fase difícil, não o fim do relacionamento. Os indícios estavam ali, mas eram sutis, psicológicos, fáceis de atribuir ao estresse ou ao cansaço. Quando finalmente ocorre a traição, o relacionamento já estava deteriorado há tempos. O ato físico não inicia a ruptura, ele a confirma. A conexão emocional se deslocou e o que resta é uma estrutura vazia sustentada pelo costume. Para quem ainda estava comprometido, o golpe chega de repente. Para quem estava se preparando, tudo parecia inevitável há meses. Quando a infidelidade já se consumou, ocorre um dos fenômenos psicológicos mais desconcertantes para quem fica do outro lado: a reescrita completa da história. De repente, o relacionamento nunca foi bom. Os momentos felizes tornam-se irrelevantes. As etapas estáveis são reinterpretadas como períodos de resignação e qualquer gesto de carinho do passado é reduzido a uma simples rotina sem valor. Não se trata de uma mentira deliberada. É um mecanismo mental que permite justificar o ocorrido sem destruir a própria imagem. Esse processo é conhecido como redução da dissonância cognitiva. Para evitar o conflito interno entre o que foi feito e a ideia que se tem de si mesmo, a mente ajusta as memórias. O resultado é uma narrativa alternativa em que a traição aparece quase como uma consequência lógica, até necessária. Dessa perspectiva, o parceiro anterior deixa de ser uma vítima e passa a se converter no responsável por tudo. Sempre foi distante, sempre foi insuficiente, sempre falhou. Embora durante anos essa versão nunca tenha existido, aqui aparece outra dinâmica inquietante. Em alguns casos, a infidelidade não surge apenas do desejo, mas da necessidade de encerrar um relacionamento sem assumir a responsabilidade direta. Terminar uma história longa exige coragem, honestidade e enfrentar a rejeição do ambiente. Para muitas pessoas, é mais fácil provocar uma ruptura irreversível. Trair, ser descoberta e provocar uma reação intensa permite inverter os papéis. O outro explode, se irrita, impõe limites. E então, a narrativa fica completa. Viu? Por isso eu não podia continuar com você. Essa estratégia de saída transforma a traição em uma ferramenta. O conflito posterior não é um acidente, é parte do processo. A pessoa enganada reage com dor ou raiva, e essa reação é utilizada como prova de que o relacionamento era insustentável. Amigos e familiares se alinham rapidamente, reforçando a nova narrativa. Enquanto um tenta entender o que aconteceu, o outro já fechou emocionalmente o capítulo e busca validação externa. O mais devastador é que, para quem foi deslocado, tudo isso ocorre sem aviso claro. Não houve uma conversa honesta, não houve um final explícito. Houve uma série de decisões silenciosas que culminaram em um ponto de ruptura projetado para não olhar para trás. Nesse momento, qualquer tentativa de dialogar é inútil. Não se está discutindo sobre os mesmos fatos, mas sobre realidades distintas. Esse mecanismo explica por que muitas pessoas sentem que sua história foi apagada de um dia para o outro. Não é apenas a perda do parceiro, mas a sensação de que o passado compartilhado deixou de existir. E quando um relacionamento termina dessa maneira, não há reconciliação possível, porque a mente já fechou a porta e bloqueou o acesso a tudo o que houve antes. Para além da ruptura imediata, existe um efeito menos visível, mas muito mais profundo.
a deterioração progressiva da capacidade de se vincular de forma estável. Cada vez que o apego se rompe e se transfere para uma nova pessoa, o mecanismo que permite criar um laço profundo se enfraquece. Não desaparece de repente, mas se torna mais frágil, mais instável. Como uma banda elástica que se estica uma e outra vez até perder sua tensão original. Do ponto de vista biológico, o cérebro feminino é projetado para formar um vínculo forte e duradouro com um parceiro principal. Esse modelo favorecia a sobrevivência e a criação em contextos antigos. No entanto, quando esse sistema é ativado repetidamente com diferentes pessoas, a resposta se confunde, o apego se fragmenta. A comparação constante com experiências passadas torna-se inevitável. Cada novo relacionamento é medido contra uma memória idealizada, quase sempre ligada a uma etapa intensa e breve. Aqui aparece o que muitos descrevem como uma sensação permanente de insatisfação. Mesmo quando o novo parceiro é estável, correto e comprometido, algo parece faltar. Não se trata de um defeito real do outro, mas de um padrão interno que busca sempre a novidade, a intensidade inicial, o impacto emocional do começo. A tranquilidade deixa de ser percebida como segurança e começa a ser interpretada como tédio. As estatísticas refletem essa tendência. Quanto maior o número de rupturas vinculadas a infidelidades, maior a dificuldade para sustentar relacionamentos duradouros no futuro. Não é uma questão moral, nem um castigo social. É uma consequência neuroquímica. Os circuitos do vínculo tornam-se menos eficientes, menos claros. O cérebro se acostuma a mudar em vez de permanecer. Esse fenômeno explica por que algumas pessoas parecem avançar rapidamente de um relacionamento para outro sem parar para processar a perda. Não é força emocional, é desconexão. O apego já não se assenta com a mesma profundidade. E embora de fora possa parecer liberdade, por dentro geralmente há uma comparação constante, uma busca interminável por algo que já não se pode recriar totalmente. Quando o vínculo se erode dessa maneira, o dano não se limita a um único relacionamento. Ele se projeta para o futuro. Cada tentativa posterior arrasta a sombra das anteriores. E embora o desejo de estabilidade exista, a capacidade real de construí-la é comprometida. Não porque falte vontade, mas porque o sistema que a sustentava foi alterado com o tempo. Existe um padrão que se repete com surpreendente frequência e que raramente é nomeado de forma direta. Não se trata de soltar um relacionamento para depois buscar outro, mas de assegurar o próximo passo antes de abandonar o anterior. É o que muitos descrevem como pular de galho em galho. O vínculo atual se mantém enquanto se exploram alternativas, se avaliam opções e se verifica se o substituto potencial é viável. A ruptura só ocorre quando o novo ifá do novo galho parece firme. Esse comportamento não costuma ser impulsivo. É calculado. O relacionamento principal proporciona estabilidade, segurança e rotina. A alternativa oferece emoção, validação e novidade. Enquanto um cumpre a função de base, o outro se torna uma via de escape. Se a nova opção falha, o relacionamento original continua lá. Se funciona, a transição é rápida e aparentemente limpa. De fora parece que tudo aconteceu de repente. Na realidade, estava se preparando há tempos. Nesse processo, entram em jogo as chamadas órbitas. Pessoas próximas, colegas de trabalho, antigos conhecidos, até amigos do círculo que se mantêm a uma distância ambígua. Nem muito perto para levantar suspeitas, nem suficientemente longe para desaparecer. São presenças constantes, disponíveis para ouvir, para apoiar, para reforçar uma narrativa de insatisfação. Quando o relacionamento principal atravessa uma crise, essas órbitas são ativadas. As redes sociais amplificaram esse fenômeno. A validação é imediata e constante. Cada mensagem, cada reação, cada atenção recebida reforça a ideia de que existem múltiplas saídas possíveis. O compromisso perde peso diante da sensação de opções infinitas. Nesse contexto,
Uma discussão menor pode se tornar o gatilho final, não porque seja grave, mas porque já existe um plano alternativo. A isso se soma uma dinâmica especialmente prejudicial: a inversão de papéis. As suspeitas são projetadas para o outro. Aparecem acusações sem fundamento, reprovações repentinas, uma vigilância injustificada. Não é coincidência. É uma forma de aliviar a culpa deslocando-a. Se o outro parece culpado, a própria conduta se torna mais fácil de justificar. Quando tudo vem à tona, o impacto é devastador. Não só se descobre uma traição, mas uma rede de decisões prévias que foram tomadas em silêncio. O relacionamento não se rompeu em um momento de fraqueza, mas através de uma estratégia prolongada. E para quem ainda acreditava estar construindo algo em comum, a sensação não é apenas de perda, mas de ter sido substituído muito antes que a ruptura se tornasse visível. Depois de percorrer todo esse caminho, a pergunta inevitável é: o que significa tudo isso para quem o vive por dentro? A resposta não é confortável, mas é clara. Quando uma mulher trai, o processo não começa no momento do engano, nem mesmo no primeiro contato físico. Começa muito antes, em silêncio, na mente. Quando o ato ocorre, o relacionamento já terminou em seu interior. O que resta é apenas uma estrutura vazia que se mantém por inércia, por medo ou por conveniência. Por isso, quando a infidelidade é descoberta, as súplicas, as promessas e as lágrimas raramente mudam o desfecho. Não porque falte empatia, mas porque o vínculo emocional já se deslocou. Pode permanecer por razões práticas, mas o desejo, a admiração e a conexão profunda não retornam. Não é uma questão de vontade, é um limite biológico. Uma vez cruzado certo limiar, não há volta. Aqui surge outro erro comum: acreditar que duas infidelidades se equilibram. Que se um trai e o outro responde da mesma forma, o dano é equivalente. Não é. Não porque uma pessoa valha mais que outra, mas porque o significado psicológico e emocional é distinto. Em um caso, geralmente trata-se de uma ruptura momentânea de autocontrole. No outro, de uma substituição. Confundir ambas as coisas só leva a decisões equivocadas. Também é preciso entender o contexto social. Quando um relacionamento se rompe desse modo, o ambiente raramente é neutro. As narrativas já estão preparadas. Serão buscadas explicações, serão distribuídas culpas e, quase sempre, a história será ajustada para justificar o ocorrido. Pretender que a sociedade atue como juiz imparcial é uma ilusão. A única proteção real é a clareza pessoal e a capacidade de estabelecer limites firmes. Confiar na intuição não é paranoia. É informação acumulada durante milhares de anos de evolução. Quando algo não se encaixa, quando as mudanças são bruscas, quando a distância emocional aparece sem explicação clara, ignorar isso não faz com que desapareça. Pelo contrário, geralmente atrasa uma verdade que acaba se impondo com mais força. A intuição não substitui os fatos, mas geralmente os adverte antes que se tornem evidentes. A escolha mais importante, no entanto, ocorre muito antes de qualquer traição. Escolher alguém que respeite os limites, que entenda o compromisso e que não trivialize a lealdade reduz enormemente o risco. O passado importa, não como condenação, mas como padrão. Quem cruzou certas linhas com facilidade costuma fazê-lo novamente. Não por maldade, mas porque seu sistema emocional já se adaptou a esse modo de funcionar. Nada disso pretende demonizar nem idealizar ninguém. São descrições de comportamentos humanos moldados pela biologia, psicologia e ambiente. Ignorá-los não os elimina. Compreendê-los, por outro lado, permite tomar decisões mais conscientes, mesmo quando essas decisões são dolorosas. Agora a reflexão fica em suas mãos. Você acredita que essas diferenças realmente existem ou pensa que tudo se resume a escolhas individuais? Você já viu situações semelhantes ao seu redor ou em sua própria vida? Compartilhe sua opinião nos comentários.
As experiências e pontos de vista distintos enriquecem a conversa e permitem entender melhor uma realidade que, gostemos ou não, continua afetando milhões de pessoas,